psicólogos certamente vão achar estranho. Mas o Grupo Fiat, formado por várias empresas, entre elas a Fiat Automóveis, Iveco e Comal, não estão mais dando preferência aos estudantes de psicologia na hora de contratar estagiários para a área de recursos humanos. Você que nem é psicólogo também já está achando isso meio esquisito? Pois vamos saber qual a estratégia que está por trás dessa decisão. Minha convidada é a superintendente do ISVOR, Márcia Naves. O ISVOR é a Universidade Corporativa do Grupo Fiat. E Márcia é economista com pós-graduação em Informática Aplicada à Educação e MBA em e-Business. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por estar aqui com você, Nina. O povo deve estar achando muito estranha essa história. Poxa, RH, que vai lidar com gestão de pessoas, gestão de carreiras, não ser psicólogo. O que foi que motivou essa decisão de vocês? Eu acho que é uma antecipação de uma situação que já existe hoje nas empresas. O próprio Grupo Fiat hoje tem grande parte dos seus diretores de RH são engenheiros, né? E é uma tendência... Isso é bom? Eu acho que sim. Você pensar bem que engenheiros entendem muito bem do negócio do Grupo Fiat. Então, eu vejo isso como positivo. O que acontece é que a tendência hoje é das empresas, que os psicólogos sabem muito bem disso, que as empresas buscam parceiros, sim, no processo de contratação, de recrutamento e seleção, que são psicólogos, que precisam da competência técnica. O que nós buscamos são profissionais que estão começando a carreira, né? E independente de qual área, mas com vontade enorme de aprender e de entender mais de negócio. Essa é a situação. Então essa é a principal fragilidade que foi identificada nos psicólogos. Eles entendem muito de pessoas, de comportamento, mas não entendem de negócios? A questão, eu acho que é um erro estratégico pensar que RH, eu vou seguir essa carreira porque eu gosto de pessoas, né? O RH ele tem que pensar como eu vou desenvolver competências para gerar futuro e competitividade, inovação, para as empresas. Esse é o grande pensar do RH. Se você pensar que nós trabalhamos com a área de remuneração no RH, trabalhamos com a área de desenvolvimento, né? São várias outras áreas, subsistemas em RH, que necessitam de profissionais para atender as próprias áreas, entender mais o negócio. Não, pensa você mesmo como economista. Você que na sua área, na sua formação, o seu conhecimento acadêmico te dá uma visão ampla do mercado, certo, mas não te dá do micronegócio. Quer dizer, isso foi uma busca sua, porque você fez pós, MBA, buscando esse entendimento das operações, até a partir de uma tendência fantástica que hoje mudou tanto estruturalmente as empresas, que foi a entrada da internet como um grande veículo de negócios. Você mesmo é a prova de que isso funciona, né, Márcia? Eu acredito que funciona. Né? O que eu venho buscando, e essa semana eu estou com a oportunidade de estar com esses profissionais, que nós somos 20 profissionais que foram selecionados num pool de 2.200 inscrições, que foi grande, 60% das inscrições de engenheiros. Né? Mas vocês já colocaram que podia ser engenheiro, porque uma vaga de RH, exatas e humanas. Porque é muito incomum, né? O psicólogo é que corre para essa vaga, né? Como existe essa tendência das empresas buscarem já existe essa situação nas empresas, nós estamos antecipando, a questão é essa. E temos parceiros, precisamos dos psicólogos sim, né? Para atuar no setor de recrutamento, seleção e, logicamente, dentro também, não estamos fechando as portas para psicólogos, nós estamos abrindo a porta para outros profissionais, que vêm de outros setores, outras cabeças. Isso traz o quê? Mais abertura até para o RH, que tem que se transformar, tem que estar mais perto do negócio, entender mais do negócio para gerar mais competitividade. E esse grupo aí de 20 estudantes que foi recrutado, que foi selecionado, você tem, além de engenheiros, quais outras áreas? Direito. E se nós pensarmos em relações trabalhistas, o advogado é fundamental nesse processo, né? Mas por que não um psicólogo também para atender a área de desenvolvimento humano, que é a parte de educação corporativa, treinamento, né? Temos sociólogos, como você falou, tivemos design. A única que nós fechamos um pouco foi para a área de saúde, porque a gente sabe que é bem específico tecnicamente, né? Então, o número de profissionais de outras áreas, aí tem geógrafo, vieram todos. Logicamente, existe um mito também, vamos entrar pela Fiat como engenheiro, mas depois vamos alçar a área de engenharia. Que seja isso. Nós precisamos dessa rotação das empresas, que comece pelo RH e faça uma carreira na engenharia no futuro. Mas engenheiros também podem vir
né, depois do futuro e assumir, como hoje acontece no grupo, a cadeira de RH. Agora, essa história toda para as pessoas entenderem. Isso não foi o ISVOR, que é a Universidade Corporativa do grupo, que um dia decidiu, você como superintendente, vamos mudar tudo. Não. Você hoje responde a uma demanda que veio dos diretores de RH de cada uma das empresas do Grupo Fiat, que conversando, perceberam que precisavam revitalizar o processo de RH, é isso? Eu acho que é uma conversa que ela existe, inclusive, no mercado hoje. Existem poucos profissionais hoje voltados para o RH. Nos próprios cursos de psicologia, existe um percentual muito pequeno que vai para a empresa, para fazer a psicologia empresarial, né? Então, existe também um preconceito contra a área de RH. Foi crescendo esse preconceito. Tem motivos? Lógico que tem. Como todas as áreas, por uma fase de... Existe um processo crítico em relação às áreas. O RH está defasado, não entende de tecnologia, não entende do negócio, não entende de números. Existe essa crítica que um pedaço é verdadeira, mas muito a gente busca nessa verdade transformar. E o grupo, esses diretores, encomendaram um programa que trouxesse novos profissionais de RH, que existe essa demanda mesmo de profissionais, com o intuito de capacitar. Só nesse primeiro momento, eles fazem 30 horas de capacitação e depois, no decorrer de 2 anos, eles vão ser capacitados em todos os outros subsistemas, mas sempre trazendo a questão do ser humano, da diversidade, pois é, o que eu já ia te perguntar, da sustentabilidade. Porque o curso de engenharia, por exemplo, tende a formar a boa visão do negócio, do cálculo, uma visão sistemática, sim, mas sempre do ponto de vista numérico. Claro que existem grandes engenheiros que são ótimos líderes, mas não é a tendência, eles estão focados mais no resultado, na análise. Para lidar com pessoas, esse se torna um requisito muito importante, não vai ter uma perda nessa mudança de foco profissional? A ideia é capacitar para essa visão, né? Visão de como que as pessoas se organizam, como elas pensam, como eu posso transformar, como eu posso desenvolver pessoas para o negócio. Então, essa visão ela vai ser capacitadora. Então, tem um processo todo cuidado de capacitação dessa turminha, dos engenheiros, dos psicólogos, dos designers. O contrário, capacitar do ponto de vista de negócios, os psicólogos, não teria sido mais fácil ou não? Não, porque na realidade nós não estamos limitando a uma profissão, né? O vir a ser, que é a própria empresa, que é a nossa parceira de recrutamento e seleção, que a Dasein fala, esse vir a ser, esse profissional, ele independe de qual área. Esses meninos estão entrando... Vir a ser é o quê? É o mote dessa campanha? É o mote, o vir a ser que a Dasein fala é o seguinte: eu vou contratar uma pessoa pela competência que eu vejo, pela atitude que ela tem hoje, muito mais do que pela formação técnica. Então, não pelo que ela é, mas pelo que ela demonstra que quer ser? Quer ser e quais competências ela já apresenta, quase como um DNA. Nós pedimos competência de criatividade, resiliência, trabalho em equipe, muito mais do que a competência técnica adquirida na escola. Você acha que essa estratégia funciona só no caso de estudantes que ainda estão em processo de formação e aí você consegue interferir nesse processo já dando a ele uma educação paralela aí voltada para o seu negócio? Ou isso também funcionaria se eu pegasse um engenheiro que está no mercado formado e o contratasse para ser, por exemplo, um assistente de RH? Daria do mesmo jeito? Hoje, e as empresas estão em busca. O que acontece? Você forma hoje a visão, a gente brinca que é uma visão, as pessoas, nós estamos em busca de profissionais de mente dupla, lado direito e lado esquerdo. Esse equilíbrio é fantástico. A gente sabe que eles é pouco existente, mas nós podemos trabalhar. Se pensarmos que trabalhamos só 50% do nosso cérebro, por que esse 50% não é para abrir o lado cartesiano, o lado exato da engenharia, para o lado criativo do hemisfério direito, que é o lado das áreas humanas, da administração, da psicologia? A verdade é que é uma luta, né? Para você que trabalha fornecendo soluções para as empresas do grupo, e cada empresa tem uma área de atuação, ainda que voltadas para o universo automobilístico de uma maneira em geral, mas cada uma tem uma demanda, tem um mercado mais competitivo ou menos. Você tem que encontrar soluções que sempre tentem, de alguma forma, antecipar tendências, né, Márcia? A questão de antecipação é fundamental nesse negócio. Né? Não vai sobreviver quem estiver dentro do commodities. Da cartilha? Da cartilha. Não. Vai sobreviver aquele que estiver navegando num oceano azul. Claro, né? que o risco é maior também. Né? O risco é maior, ele é proporcional.
né? O ganho é proporcional a esse risco todo. Então, o que eu acredito que as soluções que nós temos são soluções, seja desse processo de capacitação desses profissionais, seja a própria capacitação dos profissionais que estão lá dentro hoje, mas a busca é por trazer para eles essa antecipação, essa visão mais crítica da sociedade, essa visão mais crítica sobre os processos, né? A gente precisa trabalhar isso. A formação hoje acadêmica, ela está limitada, os meninos entram muito novos, nós educamos muito mal nossos filhos, né? Então, a gente traz eles até debaixo das nossas asas hoje por muito tempo. Então, acho que cabe às empresas hoje essa formação maior e é essa a nossa intenção. Vamos capacitar essa meninada, né? Ok, muito obrigada pela sua presença. Sucesso, hein? Obrigada. Colha bons frutos. E psicólogos, não se apavorem. Vocês só precisam buscar um pouco mais dessas informações aqui, entender de negócios e se capacitar para essa visão mais global do que a sua área significa dentro daquela empresa em que você atua. Combinado?